Bem, imigração nos Estados Unidos. Imigração para os Estados Unidos é um movimento internacional de indivíduos que não possuem cidadania americana. Então essas pessoas vão em direção aos Estados Unidos para estudar, trabalhar, viver no país, não é isso? Então é uma das fontes principais para o crescimento populacional. Eu acabei de falar isso para vocês, não é? A importância dessas migrações, em parte, é claro, né? E mudanças culturais durante toda a história dos Estados Unidos. Então sempre influenciou a história americana, certo? Então essa imigração para os Estados Unidos, vamos conversar um pouquinho agora, tá? Então, essa imigração para os Estados Unidos, gente, é um movimento internacional de indivíduos, né? Então, pessoas que não possuem o quê? Cidadania. Então, em números absolutos, eu quero que vocês entendam isso, os Estados Unidos têm a maior população de imigrantes do mundo. Beleza? Olha, eu lembro que em 2015 isso chegava a quase 50 milhões de imigrantes, tá? E na época representava 20%. 20% da imigração total do globo terrestre. É muita coisa, não é brincadeira. Então, o impacto econômico, social, eu quero que vocês entendam isso, né? E político dessa imigração, então sempre foi um motivo assim de controvérsias, né? Alguns estudos eles mostram diversos efeitos no desrespeito à mobilidade social, ao crime, ao padrão de votos em eleições, o desemprego no território americano. Professor, mas tudo isso causado pela migração. E tem muito mais coisa, gente, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, muitas pesquisas aí no caso, elas mostram assim num quadro geral, a imigração para os Estados Unidos tem um impacto, é lógico, de certa forma benéfico, né? Para a economia. Isso a gente não pode deixar de falar, não. Então são poucas as exceções, tá? Então evidências aí, estudos norte-americanos, eles sugerem que os movimentos migratórios para os Estados Unidos, eles tiveram um efeito positivo vamos dizer assim, na vida econômica da população ativa, né? Agora tem aquela coisa, né? Porém esses efeitos do excesso de trabalhadores, né? No caso imigrantes não qualificados, tem também sobre os nativos pouco qualificados. É uma coisa controversa, tá? É triste isso. Então, veja bem, você tem pessoas que vêm lá de fora, no caso imigrantes, tá certo? Sem qualificação nenhuma e se deparam aqui também com trabalhadores que não têm nenhuma qualificação, tá? Mas tem o que? O imigrante quer trabalhar, né? E por qualquer salário ele vai trabalhar. Isso aí pode ser o quê? Pode ser uma faísca para acender esse estopim. Pô, os caras estão se vendendo aí por pouco dinheiro, os caras vão trabalhar. Então, essa diferença entre os nativos, pessoas que moram realmente, que são americanos, e esses que vêm de fora, que querem receber qualquer coisa, o que eles querem é trabalhar, pelo menos para comprar sua comida, esse é o diferencial, certo? Então, assim, a imigração para os Estados Unidos, ela tem pouco ou teve nenhum impacto, né? No que diz respeito aos índices de criminalidade, né? Agora, em alguns lugares, ajudou a baixar o número de crimes, né? Isso é verdade. Isso já foi confirmado por pesquisas, tá, norte-americanas, tá certo? Então, como também outras pesquisas aí, mostram que os Estados Unidos, no caso aí, é o país com os melhores índices de assimilação cultural de imigrantes, né? De primeira ou segunda geração. Se você comparar isso aí com os países o quê? Ocidentais no modo geral, tá certo? Então, beleza, né? Eu vou até colocar aqui que eu não coloquei, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Preconceito e discriminação. Eis aí onde eu queria chegar, tá certo? Então vamos ver isso aí bacana. O racismo e a discriminação étnica nos Estados Unidos tem sido um grande problema desde a época colonial e escravista do país. Privilégios e direitos legais ou socialmente socialmente sancionados eram dados aos estadunidenses brancos, mas não eram concedidos aos nativos americanos, afro-americanos, asiáticos, né? Asiáticos, americanos e latinos. Olha só o diferencial, gente, aí, certo? Então não é brincadeira isso, né? Existe essa intolerância em relação aos migrantes, né?
que lá vivem ou que estão chegando. Então essa intolerância aí, que eu vou deixar bem claro para vocês, muitas vezes constitui uma xenofobia. E é um nome dado ao sentimento de aversão. Pessoas que são contra, né? Contra uma pessoa, contra uma raça, contra uma classe, ou, vamos dizer assim, ou coisas estrangeiras, tá certo? Então, a gente pode dizer que parcelas da população americana, elas apontam motivos aí econômicos para combater a imigração. Por exemplo, parcelas, tá certo? Elas argumentam que os imigrantes ocupam os postos de trabalho dos não estrangeiros e que elas são, vamos dizer assim, um peso para o Estado. Tá certo? Uma vez que elas também usufruem, tá? Eu estou falando isso aqui não é da boca para fora não, tá? Dos serviços de educação e saúde pública. Então, os mesmos direitos que você, cidadão americano, tem, o imigrante tem também. Isso aí é um motivo de revolta. Então, ocorre essa xenofobia, esse sentimento de aversão, tá? Eu quero só citar para vocês na Europa, por exemplo, na Europa, em alguns países como Hungria, Itália, França, a consequência da xenofobia foi o acréscimo de partidos de extrema direita. Olha até que ponto chegou, né? Tá certo? Interessante, não é? Então vamos tentar aí, deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês. Assim, existe um grupo, deixa eu lembrar o nome deles aqui, é o VASP, né, com W, tá? Foram concedidos privilégios aos americanos, aí no caso americanos europeus, né? Esses privilégios são exclusivos do que? Na ordem na ordem da educação, na própria imigração, no direito ao voto, na cidadania, aquisição de terra, e processo penal, tudo isso aí, cara, privilegia, né? Tá certo? Então, é uma controvérsia, não é que seja controvérsia, não, mas é bom que você diga o seguinte, ó, aquisição de terra, processo penal, né? Então isso ocorreu ao longo do tempo. Isso aí se arrasta desde 1960, tá? Então vem do século XII, se eu não me engano, até 1960. E esses imigrantes europeus, eles não eram protestantes. Olha aí, então, tá? Eu acho que tá bom isso aí. Então tem a questão da discriminação racial, que foi praticamente banida em meados do século XX, mas você ainda vê pela TV alguns conflitos, né? Alguns negros sendo assassinados aí, né? E isso aí passou a ser percebido como socialmente inaceitável, né? É moralmente repugnante. No entanto, aí os políticos raciais continuam sendo um fenômeno de grandes proporções. E esse racismo aí, gente, dentro dos Estados Unidos, continua a ser refletido na desigualdade socioeconômica, né? No poder econômico do branco e do negro, né? Então, na estratificação racial do mercado de trabalho, você vê também o diferencial na questão da habitação, na questão da educação, na questão do empréstimo, né, ou de empréstimo, e o próprio governo em si. Então, existe aí uma rede de direitos humanos nos Estados Unidos, né, uma rede de dezenas de organizações de direitos humanos e direitos civis do país, onde ele diz que a discriminação permeia todos os aspectos da vida dos Estados Unidos e se estende a todas as comunidades de cor, né? Embora assim a natureza das opiniões defendidas pelos estadunidenses médios tenham resultado muito ao longo das últimas décadas, pesquisas feitas por organizações como a ABC News, elas descobriram que até recentemente grande parte dos habitantes do país eles admitiam pontos de vista discriminatórios. Por exemplo, existe um artigo de 2007 feito pela ABC que afirmou que cerca de 1 em cada 10 estadunidenses, 1 em cada 10 americanos confessaram preconceitos contra hispanos americanos. E cerca de 1 em cada 4 deles o fizeram em relação ao árabe americano. Então os Estados Unidos, apesar de toda a sua história de racismo, foram o primeiro país a organizar um tribunal condenando o racismo, tá?
Então, de certa forma aí, eles estão tentando, né? Mas essa coisa da xenofobia, do preconceito, discriminação, não é só norte-americano não, tá? Eu acho que os países, as pessoas, elas têm que conviver, elas têm que ver, elas têm que passar por isso. Não é só você perguntar você tem que conviver aqui, você tem que viver aquilo, tá bom? Não é brincadeira, você começa a pensar, pô, eu estou trabalhando em meu país, de repente vem alguém desclassificado, um cara que praticamente é educação zero, né? Faz serviço braçal e vai concorrer contigo dentro do teu país, gente, é um caso a se pensar. Não que isso vai gerar preconceito, que vai gerar, é claro, e discriminação. Isso aí, juntando tudo, tá? Pode gerar uma xenofobia, tá? Xenofobia vai gerar o quê? Vai gerar conflitos, né? Atritos entre brancos e negros, ou isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso não deve existir. Mas de certa forma eu acho que você tem que passar por isso, você tem que viver aquele momento para você sentir realmente, né, esse diferencial, tá certo? Então deixa eu ver aí. Desigualdades sociais, né? Em meio à maior expansão econômica que os Estados Unidos já viram, com taxa de pobreza e desemprego, em mínimos históricos, em 2017 e 2018, a divisão entre ricos e pobres também foi maior do que nunca, de acordo com dados divulgados nessa quinta-feira, dia 26. Isso aqui foi o que eu peguei aí de uma reportagem, tá? Então, no ano passado, a desigualdade de renda naquele país atingiu seu nível mais alto, desde que o rastreamento começou a ser feito em 1967, tá? Então, isso aí são as desigualdades, tá? Desigualdades sociais. E eu acabei de falar para vocês, né? A própria diferença entre negros e brancos, a questão da moradia, a questão da educação, a questão do próprio salário em si. Então existe esse diferencial. Atividade, gente, que eu deixei para vocês aí, tá? Deixa eu lembrei de um lance bem interessante aqui, olha. Os ganhos econômicos recentes dos trabalhadores de baixa renda que encontraram emprego e se beneficiam de aumento de salário mínimo em muitos estados não foram suficientes para fechar a tendência de longo prazo dos ricos, que tiveram crescimento de renda muito maior do que as faixas inferiores. Sempre vai existir isso. Sempre. Quem é rico vai sempre lucrar mais. Sempre. Tá? Você vê aqui no Brasil, por exemplo, essa perseguição que nós temos aí em relação ao pessoal que ganha salário mínimo, aos aposentados, por exemplo. Então, existe uma perseguição? Existe. Por que tem que se aumentar, ou por que tem que começar essa reforma, vamos dizer assim, salarial dos pequenos? Podia começar lá de cima, podia começar pelo Supremo Tribunal Federal, podia começar pelo Executivo, né? Então, primeiro você tem que fazer a diferença lá em cima, para poder servir de exemplo. Aí sim, você poderia mexer com os pequenos, né? Mas aqui no Brasil, no mundo, é tudo feito ao contrário, certo? Então eu deixei para vocês aí, ó, uma atividade, a página 112, 113. Existe um desafio digital, que é a 10ª questão que está na 113. Acesso ao objeto digital, fronteira entre os Estados Unidos e o México. Essa é a 10ª questão. Essa questão está valendo pontos para a nota de agosto. Essa nota de agosto, gente, é aquela prova que não fizemos, são os trabalhos que não fizemos, tá? Porque eu adoeci, até pedi desculpa para vocês. Então, tem que fazer essa atividade. Até agora, eu recebi 1 ou 2 alunos as atividades da semana passada do 8º ano. Tá certo? Então, não posso esperar muito tempo. Eu tenho que corrigir para lançar logo a nota. Então tá aí mais uma atividade, a segunda atividade já do mês de setembro, tá certo? Sendo que nessa atividade eu estou mandando um desafio digital. E esse desafio já é valendo pontos para o mês passado, mês de agosto, o qual não fizemos prova, tá? Um abraço e até a próxima aula.